Eu quero aqui trazer hoje uma mensagem muito legal, muito simples, muito rápida, prometo. Que geralmente eu falo que é rápido, falo pra caramba. Mas vai ser bem curta, muito simples. Que ela vai falar sobre Jesus. Cara legal, cara matuto. E o nome dessa mensagem, preste atenção que isso pode mudar a sua vida. Jesus, o filho do Zé e da Maria. Lucas 19, versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, recebeu com alegria. Todo o povo viu isso, começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então a história de Zaqueu, muito conhecida, já virou música, já virou filme, já virou desenho de criança. Provavelmente você já ouviu muito falar sobre Zaqueu e a sua árvore. Zaqueu era um cara muito pequenininho, tipo a gente. Era muito pequenininho, e aí você imagina, quem tem menos aí de 1,70, levanta a mão. 1,70 para baixo. Eu estou nessa turma. E quando eu era mais novo, eu era menor ainda. Então você imagina, né, um pigmeuzinho de 1,50 m tentando ir no show de rock, né, e o palco lá na frente, e meu irmão grande, eu ia com outro rapaz que também era grande, todo mundo de 1,70 para cima. E aí você imagina essa situação, como é que era uma pessoinha pequena tentar enxergar alguma coisa no palco, né? E era um show de rock, então era aquele mucuvuco, vai para lá e vai para cá. Mas eu estava lá, e Zaqueu estava numa situação muito parecida. Jesus ia passar perto da sua cidade, perto da sua casa, e aí ele falou: eu quero ver quem é esse Jesus de quem tanto falam. Aqui a palavra fala que ele queria saber quem era Jesus, como ele era, por que ele fazia tanto sucesso. Só que sendo pequenininho ele teve a brilhante ideia: vou subir nessa árvore aqui. E nessa história a gente pode tirar algumas lições. São 10 versículos, uma história muito curta, mas que tem tanto a nos ensinar. E como eu falei, o começo do título dessa mensagem é Jesus, o filho do Zé e da Maria. Por que isso? Porque Jesus era uma pessoa muito simples. Ele era um cara muito simples. A nossa religião, seja ela evangélica, católica ou qualquer outra, a religião em si, todas elas têm algumas coisas que ativam a nossa fé. Então, os judeus têm lá a estrela de Davi, que simboliza aquela religião. Os evangélicos têm uma cruz vazia. Os católicos têm o crucifixo, outras religiões têm outros símbolos. Eu já não conheço mais nenhum, mas tem muitos símbolos religiosos por aí. E a gente gosta, as pessoas gostam de ter esses símbolos como sinais de fé. E Jesus, ele tinha uma coisa muito contra isso, porque ele veio no judaísmo, e você tinha muitos preceitos de lei: pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode cortar a barba até certo ponto, não pode mais. Sábado você não pode fazer absolutamente nada. E eram muitos e muitos e muitos rituais religiosos que os judeus tinham. E Jesus, ele era muito simples, e a simplicidade dele incomodava muita gente. Igual a história do elefante, que incomoda muita gente. Jesus incomodava muita gente, porque ele era simples. E nós, como músicos, a gente está aqui no louvor e tal, e a gente vai pegar de vez em quando alguma música nova, e é uma coisa que me incomoda muito, porque as músicas são muito simples e eu não consigo fazer, e isso me deixa meio doido, a simplicidade me incomoda.
Como é que aquela música tão bonita lá no CD pode ser tão simples, e na hora que eu toco não dá nada certo, mas tudo bem, né? Coitado de vocês que tem que ouvir. Mas Jesus era uma pessoa muito simples. Só que as pessoas esperavam um Jesus diferente. Elas queriam um rei libertador. Lembrando, aula de história agora, que naquele tempo, quem governava Jerusalém não eram os judeus, não eram os israelitas, eram os romanos. Então eles tinham a sua religião intacta ainda, mas quem mandava nas cidades do reino de Israel era Roma. Então quando Jesus veio e era anunciado como um rei libertador, todo mundo pensou, ele vai vir com um grande exército, vai nos livrar de Roma, e Jerusalém vai ser o topo do mundo, vamos construir Jerusalém em cima do Himalaia, para todo mundo ver que nós somos os maiores. Isso era o que o judeu estava esperando de Jesus, o rei libertador, que vai nos libertar da opressão de Roma. E Jesus chega, nascido de mulher, filho do Zé e da Maria. E aí ele começa a falar algumas coisas muito doidas. Eu sou o pão que desceu do céu. Vamos pegar Flávio, você, rapaz bonito, de repente você começa a anunciar, eu sou o pão que desceu do céu. Não ia gostar muito, não. Mas aí os judeus ficavam ouvindo aquilo e falavam, poxa vida, mas não é esse aí que veio de Nazaré? A gente não conhece os seus irmãos e as suas irmãs? Não é ele o filho do Zé, o carpinteiro? Lá da esquina, dobrando assim, num bequinho mais fechado? É o filho do Zé e da Maria. Como é que ele fala que desceu do céu e que ele é o pão da vida? E quem comer nunca mais vai ter fome? Que coisa doida é essa que esse Jesus está falando? Porque, como eu falei, os judeus esperavam um rei diferente, eles esperavam um Jesus diferente. E nessa noite eu quero que a gente comece a pensar, qual é o Jesus que você tem esperado? Que Jesus que você acha que vai voltar? Ontem a gente falou no culto de jovens, o retorno do rei. Que rei que você está esperando voltar? É o rei que vai vir com o exército e vai te libertar de Roma? Estou falando em sentido figurado, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vão entender. Roma não está lá na Itália hoje em dia, não faz mal para ninguém. Deixa eles lá. Nós sempre temos uma fórmula para fazer Deus agir. A gente sempre acha que existe um jeito de fazer com que Deus olhe para nós. E vamos dar um exemplo. Vamos supor aqui, pessoal do escoteiro aí, eles gostam de entrar no meio do mato, e aí de repente a Cibele está ali com seus cabelos esvoaçantes, coloridos, e de repente ela senta debaixo de uma árvore, e o sol bate ali entre as folhas, vem aquela luz, e ela se sente renovada fazendo a fotossíntese dela, e de repente naquele momento ela começa a orar, e Deus começa a falar com ela. E naquele momento ela sentiu a presença de Deus, uma paz tão grande, e ela volta e conta lá para todo mundo. E ela chega aqui na igreja no Tadel e fala, nossa gente, sábado lá no grupo do escoteiro aconteceu assim, assim, assado. E aí a gente ouve aquilo, a gente fala, então sábado que vem todo mundo campanha do sol na folha, todo mundo vai sentar debaixo da árvore, vai ficar a 45 graus olhando para o sol para ver se a mesma coisa acontece. Claro que estou usando do absurdo, mas a gente faz isso com a nossa fé. Quantas e quantas vezes nós não queremos repetir coisas que deram certo para uma pessoa, que deram certo para um grupo, e a gente quer repetir aqui achando que Deus vai fazer a mesma coisa, como se o ritual que tivesse o poder e não Deus. A pastora Rai, semana passada, ela falou uma coisa muito interessante. Deus é um ser pensante, é uma pessoa, não é uma força incontrolável. E aí eu faço o meu ritual e consigo puxar um pouco dessa energia incontrolável que Deus é para mim fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Não é bem assim com Deus. O desejar a bênção, todos nós queremos coisas, isso não é errado, não é pecado. Inclusive nós queremos sim as melhores coisas, às vezes até para o próprio reino de Deus. Nós que tocamos sempre queremos um instrumento melhor, da melhor marca, com as melhores cordas, com os melhores pratos,
com as melhores correias, palhetas. Tudo isso por quê? A gente vai tocar aqui, né, e vocês têm que ouvir, coitados. Então a gente quer que pelo menos seja uma coisa, a gente tenta fazer uma coisa boa. Então a gente sempre vai querer os melhores instrumentos para nós, e não tem nada de errado nisso. O desejar a bênção não é o problema. O problema é quando a nossa reação diante dos problemas não são exatamente o que Jesus queria que nós fizéssemos. Só porque eu não tenho o instrumento que eu gostaria de ter, então eu não vou tocar. Só porque eu não consegui tal coisa, então eu não vou na igreja hoje. Porque eu orei tanto, com tanta fé, e não fui atendido, então eu estou de mal com Deus, estou de birra. Eu não sei vocês, quando eu era criança, eu tinha a brilhante ideia de quando meus pais faziam alguma coisa que eu não gostava, aí eu ia bicudo pro meu quarto. Eu acho que era só eu que fazia isso. Ficava bicudo a noite inteira lá, enrolava para lá e para cá, e não sei o que, tentava chamar a atenção enquanto eles estavam assistindo o Jornal Nacional. Às vezes nem lembrava que eu estava lá, lembrava na hora que ia dormir só, mas eu tentava punir eles com o meu sofrimento. Eu estou sofrendo, então eles vão ficar magoados porque eles me fizeram sofrer. Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Deus não me deu o que eu queria, então eu não vou na igreja hoje só para Ele ver como que eu faço falta. Porque se eu não for naquela igreja, não acontece o culto. Zaqueu era um cara importante, era chefe dos cobradores de impostos. Naquela época, cobrador de imposto era um cargo excelente, porque além de você ser isento de cobrar imposto, você não ia cobrar imposto de você mesmo, você era isento de cobrar imposto, que era uma coisa altíssima naquela época. Não que no Brasil a gente não saiba o que é imposto alto, mas tente imaginar essa situação de impostos altíssimos. Você era isento e você sempre podia cobrar um pouquinho a mais, porque assim, o que os romanos faziam? Eu quero 10 moedas de prata por mês de todo comerciante aqui da região. Agora, se o cobrador chegasse lá e falava, o imposto agora é 20, o que você ia fazer? Ia ter que pagar 20, só que para Roma ele dava 10, então 10 era para ele. Então as pessoas que tinham essa profissão eram muito ricas, porque elas cobravam o que elas queriam, os romanos não estavam nem aí, né, contanto que eles recebessem o deles. Então, ele era um cara tanto rico quanto odiado, porque você imagina, porque quem fazia isso não eram os romanos, quem fazia isso eram os judeus, cobrando imposto dos próprios judeus. Então, todos os seus conterrâneos, seus compatriotas, o odiavam. Ele se vendeu para Roma, ele tira imposto da gente, e ele não era só um cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Então, não era só ele tinha uma quadrilha. Era Zaqueu e sua quadrilha. Uma das coisas que chama a atenção nessa história é que o coração de Zaqueu era de alguém que queria ver a Deus. Ele subiu numa árvore que, acredite você ou não, para nós que somos pequenininhos é difícil. Que nem sempre a perna alcança o outro galho que a gente quer chegar. E a gravidade não perdoa. Ele fez um esforço para ver a Deus, para ver Jesus passar. Só que o mais intrigante, nós evangélicos temos o costume, quando a gente lê essa passagem, é de focar nisso. Zaqueu subiu na árvore, então todo mundo sobe na árvore, já que Deus abençoa cada macaco no seu galho. Vamos procurar a árvore, qual era a árvore? E não fala, então vamos pesquisar qual que era a árvore mais comum naquela época, para a gente subir, para a gente pegar um galho, para a gente pegar uma folha, para colocar em casa, para ver se a unção de Zaqueu desce sobre nós. E Jesus nos nota. Alguém fale aí uma celebridade. Tirando o Marcelo Faz, que inclusive tem um outdoor dele aqui na esquina, se alguém quiser tirar uma foto com ele depois. Fale um artista que está em alta aí hoje em dia. Tirando Jimmy, que não é membro dessa igreja, vamos facilitar. Um artista que não é membro dessa igreja. Jéssica é da igreja. Não conta.
Sabe, um ator, um cantor. Tá, já que ninguém falou, Wesley Safadão. Nosso irmão Safadão. Vamos supor que você está passeando pelas ruas de Campo Grande, e aí de repente você vê, nossa, Wesley Safadão, vou lá tirar uma foto com ele, pegar um autógrafo. E aí você encontra com ele, nossa, sou seu fã, gosto da sua música, tira foto, tirou, tal, não sei o que. Ele, tudo bem, autografou aqui com muito carinho, tchau e bênção. Você provavelmente nunca mais vai voltar a se encontrar com ele. Sabe o que isso significa? Nada. Não quer dizer nada. Você entende agora que o fato de Zaqueu subir na árvore não quer dizer nada. Ele só subiu na árvore porque ele era pequeno. Se ele não fosse pequeno, nem na árvore ele tinha subido. Um ponto para os pequenos. Para nós. Achamos que ser notado por Deus é a bênção. Quando a gente lê essa história, Zaqueu subiu na árvore e Jesus viu ele. O menino conseguiu. Jesus viu ele porque ele subiu na árvore. E achamos que ser notado por Deus é a grande bênção, mas a gente se esquece de que Deus está com a gente o tempo todo. Ele já te notou. Ele sabe quem você é. Ele te projetou. Cada fio da sua cabeça, de cabelo, uns têm mais, outros têm menos. Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas Deus te planejou do jeito que você é. Com os olhos que você tem, com os pés que você tem, com a sua pele. Nem todo mundo consegue ser bronzeado como eu. Esse bronzeado natural, parece um lençol branco. Parece um leite em pó. Falar nisso, vocês sabem como é que fazem leite em pó? Ninguém sabe como é que faz leite em pó? Congela o leite e rala, entendeu? Ai, que engraçado. Ai. Mas voltando para o Zaqueu. Nós ficamos preocupados com as aparências. Eu me preocupo demais em qual árvore, em qual altura eu devo subir para que Jesus me note. Queremos fazer Deus agir de acordo com as nossas regras, de acordo com aquilo que nós pensamos ser o certo. Nossos caminhos religiosos não funcionam e são tão úteis quanto a sua foto com Wesley Safadão, que vai servir para no máximo você conseguir umas curtidas a mais aí no Instagram, no Facebook. Achamos que por fazer muitas coisas seremos notados e nos preocupamos com o que está por fora e não com o que está por dentro. Queremos fazer muitas coisas para Deus, para a igreja, achando que isso é o que vai fazer com que Deus te note. Finalmente você subiu na árvore certa para Jesus passar e você cair bem no colo dele. Segunda coisa nessa história, vamos ter 3 coisinhas para aprender, já estamos na segunda. Segunda coisa nessa história é que Jesus viu Zaqueu, falou: Zaqueu, desce que eu vou jantar na tua casa hoje. E aí Zaqueu desceu, ficou todo feliz. E aí você imagina as pessoas ao redor de Jesus. Poxa vida, Zaqueu é chefe de quadrilha, safado, pega dinheiro nosso e manda para Roma. E Jesus vai na casa logo desse. Né? Eu, que nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca torci pro Corinthians. Jesus não vem na minha casa, vai logo na casa desse que é pecador. O engraçado é que Jesus entrou na casa de Zaqueu. E apesar dele ser a salvação não tinha entrado em Zaqueu, mesmo com Jesus lá dentro. Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas a salvação ainda não estava dentro de Zaqueu. E quando Jesus entrou, ele não foi com raios e trovões,
falou, finalmente chegou salvação aqui nessa casa, porque agora eu vou expulsar os demônios que tem aqui e vamos fazer uma limpeza. Pedro, pega o sal, porque aqui está cheio dos espíritos. Não foi assim que Jesus entrou. Jesus entrou para jantar. Quando você entra para jantar, quando alguém te convida para jantar, o que você faz? Primeiro que você já almoça quase nada, né? Se foi antes do almoço, você já não almoça quase nada. Aquele lanchinho da tarde você corta, porque eu vou jantar na casa do Amarildo, vai ter peixe. Então, já não como mais nada. Se for um dia antes, então nem café da manhã toma, né? Fica esperando só a janta. Jesus entrou na casa de Zaqueu com fome. E apesar de que Zaqueu era um cara muito comprometido com as coisas erradas, com a corrupção, tinha muita coisa errada na casa de Zaqueu, com certeza. Tinha muita coisa para mudar? Tinha, muita coisa para mudar. Só que Jesus não se preocupava muito com isso. Porque naquele momento, ali na casa de Zaqueu, estava aquele que era maior do que todas estas coisas. E nós, muitas vezes, nos preocupamos tanto, né, com aquela macumba na esquina, então vou passar pela outra. Nos preocupamos tanto com os rituais certos. Poxa vida, hoje eu não orei, então tomara que eu não encontre nenhum endemoniado. Porque se for hoje, amanhã pode ser, mas hoje não. Nos esquecendo que Jesus é maior do que todas estas coisas, não que você não deva orar. Porque se você crê em Deus, você deve manter um relacionamento com Ele. Mas desde que esse relacionamento não vire uma regra. Que você vai orar, porque se eu não orar, o pessoal lá na igreja vai me olhar torto. Ninguém aqui é amigo de alguém porque mandam. Talvez no começo até dê certo, mas vai chegar uma hora que você não aguenta mais. Se você não gostar da pessoa, você não vai conversar com ela. Então com Jesus nós temos que ser desta forma. Nós temos que gostar de conversar com o nosso amigo. A salvação não entrou na casa de Zaqueu quando Jesus entrou na casa. Jesus poderia ter entrado e saído da casa sem que nada acontecesse, se Zaqueu não tivesse tomado uma decisão. Zaqueu precisava de muitas coisas, de muitas libertações, de muita oração, de muito discipulado. Zaqueu precisava de tudo isso. Mas ali diante de Zaqueu estava Jesus, o filho do Zé e da Maria, que era tão simples, e que eu não sei o que Jesus falou durante esse jantar, mas Jesus falou alguma coisa que mudou a vida de Zaqueu para sempre. Se você parar para pensar, talvez aquele jantar tenha sido comprado com dinheiro de roubo. Dinheiro que Zaqueu roubou para si, aquilo que não era dele. Como eu falei, esse pessoal ele já tinha um salário muito alto, eram isentos de impostos, mas mesmo assim todos eles roubavam. Talvez aquele dinheiro daquele jantar que Jesus comeu tivesse sido com dinheiro de roubo. E aí todas as pessoas criticaram muito Jesus. Ele está na casa de um pecador, ele está comendo a comida de um pecador, ele está fazendo coisas que a lei não quer que nós façamos. Enquanto Jesus estava olhando totalmente para outro lugar, Jesus estava olhando para Zaqueu e vendo que este também era um filho de Abraão. Quando Jesus diz filho de Abraão, nós podemos traduzir como filho de Deus, porque este também é filho de Deus. Ele faz tudo isso, não estou falando que ele não faz coisa errada, mas este também é filho de Deus. E Jesus precisa nos salvar de nós mesmos, nos salvar dos nossos erros, dos nossos pecados, e quantas vezes também nos salvar da própria religião, que faz com que o ritual seja mais importante do que o Deus que nós servimos. Nossa terceira coisa nessa história foi que em algum momento Zaqueu se levantou. Eu não sei o que foi, se foi no cafezinho depois do jantar, se foi no próprio jantar, se foi a conversa de Jesus com seus discípulos ou a própria conversa dele com Zaqueu. Mas de repente Zaqueu levanta e fala: olha,
essa vida que eu tenho eu não quero mais. Tudo aquilo que eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. E vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Mas essa vida eu não quero mais. Daqui para frente vai ser outra história. E eu quero ser um discípulo de Jesus. Até aquele momento ele não conhecia Jesus. No começo da história a gente viu que ele subiu na árvore porque ele queria ver quem era Jesus. Então ele não sabia quem era. E aí então que Jesus diz, né, uma frase, uma palavra, na verdade, poderosa, que se você entender o significado disso, vai mudar a sua vida. Essa palavra é então. Então chegou salvação nessa casa, Zaqueu. Agora sim. Não foi quando Zaqueu subiu na árvore, não foi quando Jesus entrou na casa de Zaqueu que a salvação chegou quando Zaqueu decidiu se arrepender de seus pecados e falar: daqui para frente eu quero outra vida. Mas infelizmente, quando nós falamos da história de Zaqueu, a maioria dos pregadores para nesses 2 primeiros pontos. E nós focamos tanto em subir na árvore, em descer da árvore, em entrar na casa, porque a gente não quer Deus aqui dentro. Nós queremos Deus aqui fora, reformando tudo aquilo que nós gostamos, mas nós não queremos Ele aqui dentro, reformando quem eu sou. Eu só quero que Ele me dê um carro novo, eu não quero que Ele me transforme em uma pessoa nova. Eu sempre dou esse exemplo, quando nós compramos alguma coisa e ela não funciona de acordo com aquilo que nos foi anunciado, nós ficamos muito bravos. Poxa, comprei na internet esse negócio aqui, e lá falava que ele fazia isso, isso e aquilo, e agora chegou aqui, ele só faz metade do que falou que ele fazia. Mas eu não consigo ficar bravo comigo mesmo quando eu não funciono como Deus queria que eu funcionasse. Deus nos comprou, Deus nos criou, e Ele nos planejou para fazermos um propósito. Mas quando nós não cumprimos este propósito, eu não consigo ficar bravo. Mas eu consigo muito bem ficar bravo quando eu compro um celular e lá falava que a câmera dele era de 13 megapixels e só está tirando com a de 5. E quando eu estou vivendo a minha vida pela metade, sendo um cristão medíocre, quando na minha casa eu sou uma pessoa completamente diferente daquilo que eu sou na igreja, eu não consigo ficar bravo. Eu me torno muito tolerante com os meus próprios pecados e não com os pecados dos outros. Talvez você ache que para Deus agir você precisa fazer uma grande coisa, um grande evento, um grande líder, um grande pregador, um grande cantor. E você quer colocar luzes e fumaças e fazer explosões, fogos de artifício e jogar palmeiras aí no chão, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e de repente bate na sua porta Jesus, o filho do Zé e da Maria. Deixa ele entrar, deixa ele te mudar de dentro para fora, e assim você vai perceber que o maior problema sempre teve aqui, nunca foi a situação, nunca foi a outra pessoa, sempre teve aqui dentro. Estamos muito preocupados em subir na árvore certa, enquanto as pessoas vão ver que Jesus está dentro da minha casa, mesmo que Ele não esteja dentro de mim. Queremos que as pessoas vejam que Jesus está comigo, mesmo que eu não esteja com Jesus. Eu só quero que as pessoas vejam e enxerguem isso. Pare de tentar chamar a atenção de Deus. Se você usa a sua oferta para chamar a atenção de Deus, pare. Você não vai comprar a Deus com a sua oferta. Embora nós precisemos. Embora a gente está na igreja, hoje choveu, está tudo molhado aí do lado. Precisamos fazer muitas reformas neste lugar. Precisamos crescer. Precisamos de muitas coisas que com certeza a sua oferta está ajudando. Mas se você dá a oferta porque você quer fazer Deus te abençoar, pare. Não compre a Deus.
Você já foi comprado. Se você vem ao culto porque você quer que Deus abençoe alguma coisa, pare. Você não precisa chamar a atenção de Deus. Deus já te notou. Deus já te comprou. E Deus já te deu tudo aquilo que você precisava. Nós queremos ter a unção de tal pessoa. Se eu pudesse ter a unção de tal fulano. Ontem eu comentei que essa semana morreu, o Billy Graham, um dos maiores evangelistas que no mundo moderno. Ganhou muitas pessoas para Jesus. E você fala, eu queria muito ter a unção do Billy Graham. E é muito engraçado que a gente quer muito ter a unção das pessoas, mas a gente não quer ter a intimidade que ele tinha com Deus. Quantos já ouviram falar em John Wesley? Ele também foi um grande avivalista. Essa palavra existe? Avivalista? Ele foi um grande homem de Deus, nos grandes avivamentos lá da Europa, nos séculos passados. E a casa dele hoje é como se fosse um museu. Museu assim, é a casa dele lá, as pessoas entram lá para poder ver e tudo mais. E onde ele orava, o seu quarto era sempre no mesmo lugar, a tal ponto que as marquinhas do joelho dele ficou na madeira do seu quarto. Por muitos e muitos anos ele orava naquele mesmo lugar. E a gente olha para o que ele fez. Ele curava pessoas. Ele foi acusado de bruxaria porque ele curava muitas pessoas que a medicina da época não podia, ele curava. Então chegou a um ponto em que o governo inglês proibiu que ele tocasse nas pessoas. Então ele falou, vamos ver se é o bichão mesmo. Você não vai tocar em mais ninguém. Quero ver se vai curar. Então eles faziam o grande palco. E quem quisesse oração subia nesse palco. E ele ficava num outro e ele orava dali. As pessoas eram curadas. Sei lá quantos metros de distância. E a obra não parou, e ele continuou fazendo muitas coisas. E a gente olha isso e fala, nossa, eu quero curar as pessoas desse jeito. Mas é engraçado que eu não quero orar como ele orou. Eu não quero ter a intimidade com Deus que ele tinha, porque já pensou se Deus entra aqui e descobre quem eu sou? Quando a gente pensa, por exemplo, Deus é amor. Todos conhecem essa igreja? Deus é amor? Levante a mão quem conhece Deus é amor. O que você pensa quando fala Deus é amor? Da igreja. Reteté. Eu lembro muito do apóstolo Davi Miranda, que eu gostava muito de ouvir ele no rádio. Misericórdia, irmãos. E ele orava desse jeito, eu achava muito legal. Um dia chegarei lá. Mas quando você fala Deus é amor, você lembra das roupinhas, do coquezinho, das saias grandes. Não que tenha nada de errado com isso, mas é uma marca da igreja. Você fala da Universal, o que você lembra? Primeiro é Edir Macedo, Depois de Edir Macedo, o que você lembra da Universal? Templo de Salomão, as gravatinhas, e eles falam tudo igual, é tudo. Inclusive tá para sair um filme aí do Edir Macedo. Acho que é Nada a Perder, vá no cinema assistir. Mesmo quem não é da Universal pode entrar. Quando a gente fala outra igreja aí, uma outra igreja. Assembleia é o povo do fogo. Eita, mistério. E a unção, reteté para lá, reteté para cá. Quando a gente fala Igreja da Paz, o que a gente lembra? Abraço, coração, alegria, discipulado. Vamos lá, uma última igreja. Deixa eu pensar em uma última aqui. Qual? Menonita. A gente lembra do pastor Carlos. A gente veio da igreja menonita, tá, gente? É uma das igrejas mais tradicionais. Aqui no Brasil ela é mais ou menos tipo a Batista, mas lá nos Estados Unidos o negócio é hardcore. As pessoas vivem como se fosse no século 17 ainda e tal. É um bagulho bem doido. Não, mas é engraçado que a gente falou de tantas igrejas evangélicas e nenhuma lembra Jesus. Quão bom seria que se uma pessoa lembrasse de uma igreja evangélica, lembrasse de Jesus.
Quão bom seria se as pessoas que lembrassem de nós, lembrassem de Jesus. O que as pessoas pensam quando te vê? Quem você acha que é Jesus? O fazedor de milagres? O curandeiro? O mestre? O professor? Um líder? Quem foi Jesus? Jesus foi o filho do Zé e da Maria, e que na sua simplicidade transformou o mundo. Fique de pé, feche seus olhos. Comece a refletir agora, em quanto tempo você já tem de igreja, e o quanto mudou desde que você entrou para a igreja, quantas pessoas que te conheciam fora vêm de mudança. Se lá fora ninguém está vendo a mudança que aconteceu, comece a mudar agora. Nunca é tarde. Comece a entregar a sua vida diante de Deus. Fala: Jesus, até hoje eu fiquei muito preocupado em subir na árvore certa. Eu fiquei muito preocupado em fazer o ritual correto. Eu fiquei muito preocupado em tentar fazer o Senhor me notar, sendo que o Senhor já me nota todos os dias. Eu fico tentando te comprar, Deus, com a minha oferta, com a minha obediência, com a minha presença no culto, me esquecendo de que na verdade eu que fui comprado pelo teu sangue, e que eu nunca vou conseguir pagar essa compra. Eu quero agora entregar a minha vida diante do teu altar, Jesus. Quero ser um espelho da tua glória, que as pessoas vejam em mim esperança, vejam mudança, que elas comecem a se perguntar: que Jesus é esse, que fez em coisas simples. Talvez você esteja doente e Deus não te curou. Isso não quer dizer que Deus não é poderoso. Talvez Deus não tenha respondido a sua oração como você queria. Isso não quer dizer que Deus não é bom. Isso só quer dizer que Deus, eu vou te obedecer, eu vou te honrar, eu vou te amar, independentemente de tudo que eu peça. Se tudo que eu pedir nada for respondido, somente a salvação me basta, porque ela é muito mais do que eu merecia. Queremos nos entregar à tua vontade, Jesus. Faz de nós servos de verdade. Faz de nós ovelhas que lembrem que o Senhor é o pastor e nada nos faltará. E além de que nada nos faltará, se o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque tudo que eu preciso o Senhor já me deu naquela cruz. Todo o resto é só um bônus. Os meus sonhos, os meus desejos, tudo isso são apenas um bônus, Pai. Se o Senhor quiser me dar, nós queremos receber, mas que isso não seja um motivo de eu te amar, Jesus. Que a minha bênção não seja maior do que o abençoador. Que os meus rituais religiosos não sejam maior do que o meu Deus. Nos ensina a tua liberdade do Espírito. Queremos viver debaixo da tua graça, debaixo do teu favor que nós não merecemos. Sabemos que o Senhor é tudo e nós queremos depender do Senhor para todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.